Capítulo 8 do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. A direção intuitiva. Nada será demasiadamente grande para realizardes, se conhecerdes o poder de vossa palavra e seguides a voz de vossa intuição. Pela vossa palavra, poreis em atividade forças invisíveis e conseguireis refazer vosso corpo ou remodelar vossos negócios. É, portanto, de suma importância que escolhais as palavras exatas e estabeleçais cuidadosamente a afirmação que desejais catapultar no invisível. Deveis saber que Deus é vosso suprimento, que há um suprimento para todo pedido, pois disse Jesus: pedi e recebereis. Porém, é necessário que deis o primeiro passo. Muitas vezes me perguntaram o modo certo de agir para obter resultados. Respondi: afirmai o que quereis e não façais mais nada em relação a esse ponto, enquanto não receberdes uma orientação definida. Em seguida, pedi para serdes guiados, afirmando: Espírito infinito, revelai-me o caminho e fazei-me saber se devo fazer alguma coisa para conseguir aquilo que vos peço. A resposta virá pela intuição ou inspiração, como, por exemplo, uma observação casual de alguém, um trecho de um livro e etc. Essas respostas, às vezes, são extremamente exatas. Por exemplo, conta uma esoterista americana. Uma senhora desejava uma grande quantia em dinheiro. Fez eu pedir com as seguintes palavras: Espírito infinito, abri o caminho para o meu imediato suprimento, que tudo o que é meu por direito divino seja por mim recebido em grande abundância. Acrescentou em seguida: dai-me uma direção definida, fazei-me saber se tenho de fazer alguma coisa. Recebeu imediatamente o pensamento seguinte: dai $100 a F, nome de uma senhora que a tinha ajudado espiritualmente. Tendo se dirigido a essa senhora, ela respondeu-lhe: esperei até terdes outra informação antes de me dardes o dinheiro. Dispôs-se, pois, a esperar e mais tarde encontrou outra mulher que lhe disse: hoje dei $1 para uma pessoa. Essa quantia era para mim um tanto como $100 para vós. Essa informação constituía, na realidade, uma direção certa sobre o que eu devia fazer, de modo que ela compreendeu que era justo dar os $100. Tal quantia foi uma dádiva que constituiu uma verdadeira colocação de dinheiro, pois pouco tempo depois recebeu de um modo extraordinário uma grande soma. O dar abre caminho para o receber, a fim de produzir atividades em vossas finanças. Deveis dar. O pagamento dos dízimos ou a distribuição de 10% dos lucros para as obras de caridade é um antigo costume judaico e sempre que seja feito de coração produz um aumento de negócios. Muitos dos maiores capitalistas americanos seguem para a prática que afirmam nunca ter falhado. A 10ª parte de vossos lucros sendo assim distribuída em sementeira. Volta para vós com a bênção dos benefícios e multiplicada. É indispensável, porém, que a dádiva seja feita com amor e alegria, pois Deus ama a quem dá alegremente. Deveis pagar com alegria a vossas dívidas todo o dinheiro que tiverdes de despender para os vossos compromissos e compras. Deve, sem receio, ser abençoado com um sentimento de alegria e abundância. Esta atitude mental vos tornará senhores do dinheiro e das vossas circunstâncias. Está em vossas mãos obedecerdes a essas regras e então as vossas palavras abrirão grandes reservatórios de riqueza. Uma instrutora esotérica relata que, certa ocasião, ao dar suas lições, tinha combinado com os alunos que cada um
havia de receber uma orientação sobre a sua vida. Terminada a aula, uma senhora se dirigiu a ela e disse: enquanto estávamos fazendo a concentração, tive a ideia de que devia tirar a minha mobília do depósito e alugar o apartamento. Ela fora para curar-se de uma moléstia. A instrutora respondeu-lhe que sabia que, tendo em seu lar melhoria de saúde, e acrescentou: creio que vossa moléstia, que é um estado congestivo, proveio de terdes guardado vossos móveis. O congestionamento das coisas produz congestões no corpo. Violaste a lei do uso e o vosso corpo está pagando por isso. Portanto, agradeci a Deus pelo restabelecimento da ordem divina na mente, no corpo e nos negócios daquela senhora. Não refletis quando os vossos negócios reagem sobre vossos corpos. Entretanto, é verdade que, para cada moléstia, existe uma correspondente moral. Pelas afirmações de que vosso corpo é uma ideia perfeita na mente divina, podereis obter cura instantânea de vossas moléstias. Porém, se prosseguides em vossos pensamentos destrutivos de avareza, raiva, medo, crítica e condenação, a moléstia voltará. Jesus Cristo sabia que toda moléstia provinha do pecado e por isso admoestou ao leproso, depois de curá-lo, que fosse embora e não pecasse mais, para não lhe acontecer coisas pior. Portanto, para que a cura seja permanente, é preciso que a alma, a mente subconsciente, seja lavada completamente, e o estudante da ciência espiritual procure que essa correspondência seja perfeita no íntimo. É vontade de Deus que tenhais os justos desejos de vosso coração, e deveis aplicar a vossa vontade para manter em vossos pensamentos a ideia de perfeição, sem duvidardes. Disse consigo o filho pródigo: levantar-me-ei e irei para a casa de meu pai. Com efeito, é necessário fazerdes um esforço de vontade para deixardes o lodaçal dos pensamentos terrestres. Para a maioria, é mais fácil ter medo do que ter fé. Por isso, a fé exige um esforço de vontade. À proporção que despertardes vossas forças espirituais, reconhecereis que toda desarmonia exterior é correspondente a uma desarmonia interna. Se tropeçardes e cairdes, é porque tropeçastes e caístes em vossa consciência. Certo dia, um estudante de ocultismo, enquanto andava pela rua, estava criticando e condenando em pensamentos uma conhecida sua. Dizia mentalmente: aquela mulher é a mulher mais desagradável que existe na terra. Nesse momento, 3 escoteiros, ao dobrarem a esquina, foram de encontro a ela e feriram gravemente. Lembrando-se do seu erro, em lugar de condená-los, ela fez imediatamente apelo à lei do perdão e saudou a Deus na mulher que antes condenava. Os caminhos da sabedoria são sempre agradáveis e cheios de paz. Tendo feito vosso pedido ao universo, deveis estar preparados para surpresas. Muitas vezes tudo vos parecerá correr mal, porém, na realidade, está indo bem. Por exemplo, referem que uma senhora ouvira falar que não havia prejuízo na mente divina e, portanto, nada que lhe pertencesse podia perder. Tudo o que tivesse perdido ser-lhe-ia restituído ou teria seu equivalente. Alguns anos antes, havia perdido $2.000 em emprestar a essa quantia a uma parenta que, ao morrer, não fizera menção do dinheiro no testamento. Ficou ressentida e irritada, e não tendo documento, nunca recebera o dinheiro. Por fim, resolveu negar e
a perda e receber os $2.000 do Banco do Universo. Teve que começar perdoando a mulher a quem emprestara o dinheiro, pois o ressentimento e a falta de perdão fecharam as portas desse banco maravilhoso. Fez a afirmação seguinte: nego o prejuízo, não há perda na mente divina, portanto, não posso perder os $2.000 que me pertencem por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra logo se abre. Ela residia num prédio de apartamento que estava à venda. Nos contratos havia uma cláusula pela qual, se o prédio fosse vendido, os inquilinos teriam 90 dias de prazo para mudarem-se. Repentinamente, o proprietário desrespeitou o contrato e aumentou o aluguel. Assim, foi vítima de uma nova injustiça. Porém, desta vez, não se perturbou, abençoou o proprietário e disse: se o aluguel foi aumentado, é porque serei mais rica, pois Deus é meu suprimento. Novos contratos foram feitos para os novos aluguéis, porém, por um esquecimento divinamente determinado, a cláusula dos 90 dias não foi incluída. Logo depois, o proprietário teve a oportunidade de vender o prédio. Todavia, em consequência do engano dos últimos contratos, os inquilinos tiveram mais um ano de prazo. O agente ofereceu a cada inquilino $200 para desocuparem o prédio. Diversas famílias saíram, porém 3 ficaram, inclusive essa senhora. Passaram-se 2 meses e o agente tornou a voltar. Dessa vez, disse a mulher: aceitais desfazer vosso contrato pela quantia de $500? Ela havia proposto aos inquilinos que tinham ficado, que agiram de combinação. Se lhe falhasse novamente de mudança, devia, pois, consultá-los. Estes responderam: se vós ofereceram $500, certamente vos darão 2.000. Assim, ela recebeu um cheque de $2.000 para sair daquele apartamento. Este caso foi certamente um notável exemplo de ação da lei e a justiça aparente que lhe fizeram. Foi um meio de abrir caminho para o resultado. Ele prova que não existe prejuízo e que quando o indivíduo estabelece a base